Aleluia, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11. Pegue sua Bíblia aí. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ele já está na casa. Ele viu quando você saiu da tua casa, mulher. Ele tem visto as suas guerras, as suas crises. Ele tem visto as suas lágrimas, o teu choro. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aleluia, aleluia. Isso. Deixa ele te encher, deixa ele te encher. Seja cheia, seja cheia. Ai, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele tem muito mais para te derramar nessa noite. Aleluias. Todos acharam? Lucas capítulo 7, versículo 11. Nós vamos falar sobre uma mulher, a viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Versículo 11. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Isso, glorifica o teu Deus. Agradece a Ele porque você está aqui para poder ouvir essa palavra. Enquanto você está aqui, está cortando laços de morte. Enquanto você está aqui, os livramentos estão acontecendo. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa, da tua família. Deus está cuidando dos teus sonhos, dos teus projetos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, nós conhecemos bem essa palavra. Eu creio que todas as irmãs, ou a maioria delas, quem não ouviu falar já sobre a ressurreição do filho desta viúva? Esta viúva que morava ali em Naim. E é uma história assim que chamou muito a minha atenção por esses dias. Eu tenho ministrado ela em alguns lugares que eu tenho passado, porque Deus ele tem falado fortemente através do meu coração, através desta palavra, e é o que eu quero deixar aqui para vocês nesta noite. Nós estamos falando sobre uma mulher que ela estaria passando por este mesmo processo, por essa mesma situação pela segunda vez. É uma mulher que ela estava indo para sepultar, enterrar o seu filho. É uma mulher que ali naquele momento estava indo enterrar o seu sonho, enterrar o seu projeto, porque a Bíblia ela fala que era o único filho que ela tinha. Ou seja, aquela mulher ela já tinha perdido o seu marido. E só era ela e o filho. E toda a esperança, todos os sonhos dela estavam depositados naquele filho. Porém, ele veio a falecer. E essa mulher passava novamente por esse período de luto, de dor, de perca, de choro, de tristeza. Mais uma vez, ela estava passando por este momento.
Mais uma vez ela teria que enfrentar essa situação. Mais uma vez ela teria que romper esse obstáculo que se colocou diante da vida dela. Enterrar o seu único filho, todos os seus sonhos, os seus projetos, o seu futuro, ela estava indo ali para sepultar aquilo ali. Mas algo que nos chama a atenção, que no versículo 11, nós podemos ver aqui, que um dia subsequente, é o que está na minha Bíblia, as palavras da minha Bíblia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Enquanto essa mulher estava ali pronta para sepultar o seu filho, também alguma coisa diferente estava acontecendo na porta daquela cidade. O mestre estava passando. O mestre, ele estava a caminho daquela cidade. Ele estava vindo já de um milagre que ele tinha realizado, né? Vindo com um povo, uma multidão já com ele, vindo de um milagre, aonde ele curou o servo de um centurião. Um milagre que foi realizado. E ele teria que passar por aquele caminho, passar por a porta daquela cidade de Naim. A cidade de Naim, o significado dela é cidade tranquila, cidade de paz. Mas no meio desse trajetória de Jesus ali com aqueles discípulos, com aquela multidão que estava com ele, ele viu uma outra multidão seguindo uma mulher com o seu filho prestes a ser enterrado. E o que mais chama a nossa atenção aqui nesta palavra, que Jesus, quando ele opera milagres, a maioria dos milagres que Jesus operou, a maioria dos prodígios que o Senhor Jesus realizou, as curas, os milagres, os feitos do Senhor, alguns chamaram ele. Alguns invocaram a presença dele ou foram até ele, não é? A maioria que nós conhecemos. Mas aqui no caso desta mulher, não foi nada marcado. Não foi nada combinado. Jesus era o caminho dele ali. E ele passando por ali, ele se deparou por aquela situação, por aquele cenário, por aquela cena. Ele se deparou com aquela multidão. Talvez a multidão de Jesus estava vindo de milagres, regozijando de alegria, saltando de alegria, porque o Senhor Jesus já tinha operado mais um milagre. Mas a outra multidão chorava. A outra multidão que estava com aquela mulher estava triste. Estava de luto. E duas multidões se encontram naquele momento. Mas nada foi marcado. Ninguém chamou Jesus para aquela multidão, para aquela mulher. Ninguém levou aquela multidão, ou ninguém levou Jesus, aquela mulher, aquele filho para Jesus. Não tinha nada marcado. Jesus estava passando por ali. E olha o que Jesus fez. Vendo-a. Como eu já disse, tinha uma multidão, não tinha? Tinha uma multidão dos dois lados. Mas o que Jesus fez? Ele viu. Ele poderia ter visto qualquer um ali, naquele meio. Mas ele viu aquela mulher. E eu já quero chamar a tua atenção aqui nesta noite. Que no meio da multidão Jesus te vê. Aí aonde você está sentada, Jesus está te vendo. Não foi nada marcado. Aleluia. Jesus, Ele está te vendo, Ele está passando por você, Ele está passando pelo teu cenário nesta noite. Talvez você chegou aqui com um cenário difícil, deixando lá na tua casa. Ou talvez você tenha passado um processo difícil e está achando que Jesus não está te vendo, porque a multidão é grande. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, mulher, Jesus está te vendo. Assim como Jesus, Ele viu aquela mulher, Ele vê você aqui hoje, aleluia. Ele te conhece.
Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, o que você veio buscar dele aqui nesta noite. Ele viu aquela mulher, despertou algo dentro dele, despertou um sentimento dentro dele. Ele se compadeceu dela, ele teve compaixão por ela. E o significado da palavra compaixão, ele tomou o lugar daquela mulher. Ele se colocou no lugar daquela mulher. Ele se envolveu na história daquela mulher, naquele cenário que ela se encontrava de luto, de perca, onde ela estava prestes a enterrar o teu filho. Ele se compadeceu dela. E nesta noite o Senhor, Ele se compadece de mim e de você. Nesta noite o Senhor Jesus, Ele se compadece de nós. Ele entra na nossa causa. Diga para essa mulher que está aí do teu lado, e diga para ela com um olhar de autoridade, de mulher de Deus, de profeta de Deus, e fale para ela: Jesus se compadece de ti, mulher. Ele tem compaixão de ti, mulher. Ele tem visto, você não está sozinha nessa caminhada não. Mas irmã, tem algo que eu já ministrei essa palavra por inúmeras vezes. E a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Tem uma palavra aqui no meio dessa história. Aleluia. Quando Jesus, ele se compadeceu dela, ele disse para ela assim, ó. Vem aqui, irmã Rosângela. Vem aqui, vem aqui. Aquela mulher pronta para enterrar o filho, né? Chorando, pronta para enterrar o filho, porque o cenário era para isso, né? Não tem como conter as lágrimas diante de uma perca, ainda mais de um filho, né? Não se compara a dor, não sabemos, né? Não tem palavras para dizer. Mas Jesus chegou até ela, porque Ele é Deus, porque Ele é Jesus. E Ele olha para ela e disse: não chores. Como que você vai olhar para uma mãe que está pronta a enterrar o teu filho e dizer para ela: não chores? Se a cena, a situação, pode ir, irmãos anjos, Deus abençoe, era para chorar, se tudo aquilo era para as lágrimas cair, como é que pode alguém chegar e falar: não chores? Mas eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que falou não chores, ele sabe o que ele está falando. Aquele que está aqui hoje nesta noite, aleluia, juntinho com você aí, do teu lado, que saiu com você da tua casa, ele sabe o que ele está falando para você nesta noite. Ele tem autoridade sobre a tua vida. Ele liberou sobre a vida desta mulher uma palavra quando ele disse: não chores. E nesta noite o Senhor está liberando sobre vidas aqui nesta noite. Não chores, mulher. Não chores, mulher. Não chore diante dessa situação. Não chore por causa do teu esposo. Não chore por causa do teu filho. Não chore por causa da enfermidade. Não chore porque a porta fechou. Aleluia. Somente creia na minha palavra, diz o Senhor. O Senhor, Ele quer que eu e você, nós cremos na palavra que é liberada sobre a nossa vida. Se nós temos uma promessa, se nós temos uma palavra liberada, aleluia, Ele é fiel para cumprir. E aqui Ele liberou na vida desta mulher uma palavra. Ele ativou dentro dela uma fé. Ele ativou dentro dela uma confiança. Talvez a confiança dela estava em pessoas, em momento, em cenário. Porque se eu olhar o cenário, eu vou chorar. Mas se eu olhar para a palavra, eu vou me levantar. Se eu olhar para o cenário, eu vou chorar. Mas se eu olhar para a palavra, eu não vou desanimar.
Olha para a palavra nessa noite. Diga para sua irmã, o que você vai escolher? A palavra ou a situação? O que você escolhe nessa noite? A palavra? Fala para ela. Ou o cenário? Oh glória! Oh glória! Aleluia! Glorifica, mulher. É a palavra, é o cenário, é o choro. O que é que você escolhe nessa noite? É o desânimo, é o cansaço, é a fraqueza, é o esposo tribulado, coração fechado, é o sonho que não foi realizado, ou é a palavra? Levante suas mãos para o alto, eu vou liberar para você nessa noite. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida. E a vida chegou sobre a vida daquela mulher. Ele continuou o caminho, tocou no esquife. Pode chorar. Pode chorar. Sabe por quê? Porque Deus manda eu dizer para você nessa noite que esse seu choro não é mais de tristeza. Esse seu choro nesta noite é de alegria. Senhor Jesus, Ele está te dizendo nesta noite, mulher, acabou. O limite acabou. Ele chegou, aleluia. E o cenário que era de morte, o cenário que era de destruição, o cenário que era para ficar chorando, Ele te diz esta noite, mulher, se levanta, que eu ressuscito os sonhos. Se levanta, que eu te coloco de pé. Aleluia. Deus está te levantando, mulher. Deus está ressuscitando tudo que estava morto. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Ele não morreu, Ele não mudou. Nós mudamos, mas Ele não. Nós saímos do lugar, mas Ele não sai. Nós fracassamos, mas Ele não. Eu te prometo as coisas, mas Ele promete, Ele cumpre. Eu prometo, eu não cumpro. Eu sou falha, mas Ele não. Tudo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele somente liberou sobre a vida desta mulher uma simples palavra, que eu e você talvez não teríamos coragem diante de um velório, de um enterro, pronto para sepultar um filho. Chegar numa mãe e falar, não chora, mãe. Não chora não. Eu não tenho coragem, você teria? Mas Ele tem. Porque Ele garante a vitória. Ele garante. Se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite. Deus tem muito mais para fazer com você aqui nessa noite. Talvez você chegou até aqui hoje com todos os seus sonhos dentro de você mortos, sem nenhuma vontade de mais nada, querendo entregar tudo, querendo desanimar de tudo, sem forças para mais nada. Talvez até o último minuto você ficou na cama hoje, mas alguém foi usada por Deus para te despertar, te convidar, te trazer até aqui neste culto. Alguém te deu uma palavra de ânimo. Alguém foi usada com unidade para te trazer até aqui e mostrar para você que sozinha você não vai para lugar nenhum, que sozinha você não consegue nada, que sozinha você não vai fazer nada, que você precisa dela, que você precisa do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, mulher, a procurar uma irmã, mas não a irmã da sua congregação, do campo que você serve. Você vai procurar uma irmã, não aquela que você convidou também, não. Uma irmã que você nem tem muito contato. Você vai sair do seu lugar agora e você vai até ela.